Jesus Cristo é o nosso Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e vamos todos juntos fazer a leitura do texto, do verso 25 ao verso 40. Atos 16, 25 ao 40. Vamos todos juntos? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhe pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Vamos orar pela mensagem desta noite. Querido Pai Celestial, essa noite estamos aqui para escutar a Sua palavra. Estamos aqui, Senhor, com total humildade e simplicidade perante a Tua presença. Senhor, porque reconhecemos que não somos nada, somos pecadores. Necessitamos do nosso Senhor, que é o nosso único Salvador. Muito obrigado, Senhor, por ter ido àquela cruz por cada um de nós, por ter se feito maldito por cada um de nós, tomando sobre si todas as nossas causas e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, como não falar de Ti? Como não apontar para o Senhor? Em cada vez que estamos expostos ao livro sagrado, Senhor, nós queremos olhar e relembrar da Tua pessoa maravilhosa. Por isso, Senhor, transborde o nosso coração com a Sua palavra, com a Sua vida. Nos guia, Senhor, pelos Teus preciosos caminhos e nos tira de tomarmos decisões erradas por nós mesmos. Liberta-nos, Senhor, quebra as cadeias que estão nos prendendo. Senhor,
Tira, Senhor, toda a enfermidade que cada um de nós possamos estar, e os amados irmãos que não estão presentes. Senhor, traga a cura para os nossos amados irmãos, porque Tu és o Deus das causas impossíveis, Tu és o Deus do impossível, e é nesse Deus que nós confiamos, que entregamos tudo o que temos e somos nas Tuas mãos, no nosso precioso Deus, no nosso precioso Senhor, porque nenhum nome está acima do Teu nome, Senhor, e é no Teu nome que nós oramos essa noite, para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Bom, amados irmãos, nós daremos sequência, neste final de semana, à série de estudos do livro de Atos dos Apóstolos, que temos feito há algum tempo. Mas antes de darmos início ao texto lido e apresentado essa noite, se faz necessário eu e você e todos nós relembrarmos um pouco do capítulo 16 e das mensagens anteriores. Como é sabido de todos, Paulo, Silas e os seus companheiros de viagem, da segunda viagem, Lucas e Timóteo, já estavam com as suas malas prontas para uma viagem, para um destino o qual, segundo eles, seria a Ásia Menor. Mas o que estes homens de Deus não sabiam e não contavam era que o Espírito Santo iria os impedir de entrar na Ásia Menor. Então esses homens foram impedidos pelo Espírito Santo de entrar na Ásia, pois ali ainda não era o momento, não era a hora, não era o lugar segundo a vontade de Deus. E esses homens, então, já que foram impedidos, tiveram uma visão, e uma visão de um varão macedônio de pé, que dizia a eles: passa a Macedônia e ajuda-nos. E diz a Bíblia que imediatamente, esses homens não ficaram pensando, não murmuraram em fazer a vontade de Deus, em negar a vontade deles, coisa que eu e você muitas vezes fazemos. Preferimos fazer a vontade nossa, do nosso coração, e negligenciamos a vontade de Deus. Mas esses homens, diz a Bíblia, imediatamente, não pensaram, não recuaram. Estes homens foram fiéis à visão que Deus havia dado a eles. Então esses homens saíram então de Troade, e esses homens passaram, navegaram, chegaram em Neápolis, e de Neápolis esses homens desembarcaram ali naquilo que eu e você chamamos de continente europeu, a Macedônia. E dentro desta cidade, dentro deste estado ali da Macedônia, no continente europeu, havia uma cidade chamada Filipos. E a cidade de Filipos era uma cidade colonizada pelos romanos. E o que significa isso? Uma cidade colonizada pelos romanos. Isso significa que os hábitos da cidade eram os hábitos de Roma, que os costumes da cidade eram os costumes de Roma, que a moeda predominante naquela cidade era a moeda de Roma, que a lei que precisava ser executada naquela cidade era as leis de Roma, que a religião que predominava aquela cidade era a religião de Roma, pois essa cidade, Filipos, era colonizada por romanos e era uma mini-Roma ali na Macedônia. Então, semana passada nós vimos que Paulo e seus companheiros de viagem chegam em Filipos e, como de costume, Paulo buscava uma sinagoga, porém nesta cidade não havia sinagoga, não tinha o número de 10 homens judeus para compor uma sinagoga, mas diz a Bíblia que Paulo então, ele procura uma reunião de oração. E essa reunião de oração era realizada na casa de uma mulher comerciante
de púrpura, uma cor da realeza, onde somente reis utilizavam essa cor, esses tecidos, e essa mulher morava numa casa à beira-rio. E diz a Bíblia que essa mulher era uma mulher temente a Deus. Essa mulher era uma mulher piedosa. Mas pasmem, essa mulher não era salva? Não havia recebido ainda o Senhor como seu Senhor e Salvador? Mas era uma mulher temente a Deus? Então, Paulo, Silas, seus companheiros, vão nesta reunião de oração e o Senhor abre o coração desta mulher, chamada Lídia. Ela tem o seu coração aberto. E não somente isso, essa mulher recebe o Senhor como seu único Senhor e Salvador. E essa mulher se torna uma mulher salva. Mas não somente ela, toda a sua casa, toda a sua família. E o segundo passo que eles dão para mostrar para as pessoas, para Deus, para os principados e potestades e para os anjos, é o batismo, mostrando que eles pertencem ao Salvador que um dia eles creram. Então, eles se batizam, mas não somente ela, toda a sua casa, para a glória de Deus Pai. E diz que Paulo então passou a frequentar essa reunião de oração que acontecia na casa desta mulher chamada Lídia. E todas as vezes que Paulo passava no caminho em direção a essa reunião de oração, havia uma mulher com um espírito imundo, um espírito de adivinhação. E esta mulher, todas as vezes que via Paulo, importunava Paulo, dizendo sempre o mesmo jargão, sempre o mesmo bordão para ele, dizendo o seguinte: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Diz a Bíblia que, certo momento, Paulo ficou irritado. Então Paulo, virando esta mulher com toda a autoridade espiritual que este homem tinha, ele virou esta mulher e disse: em nome de Jesus Cristo, sai dela, retira-te dela. E logo, imediatamente, o espírito imundo, o espírito de adivinhação, sai dessa mulher. Ele liberta essa mulher de um espírito que a escravizava. E nós vimos semana passada algo importantíssimo que eu e você precisamos entender. Deus, Ele não precisa de doutrinas de demônios, de falsos mestres ou falsos profetas para promover a sua obra, para promover e pregar a sua palavra. Então esse espírito imundo sai dessa mulher. Ele não é necessário, até porque o coração desta mulher e deste espírito não era bom. Era um espírito que visava a confusão, discórdia, promover problemas a estes homens que estavam com seu coração visando apenas um foco e um objetivo: levar as boas novas da salvação às pessoas, libertando as pessoas das suas cadeias. Esse era o objetivo desses homens. Então essa mulher é liberta. Este espírito que a escravizava, um espírito imundo, um espírito de adivinhação, bate em retirada em nome de Jesus Cristo. Então essa mulher é liberta. Mas o que Paulo, Silas e seus companheiros não contavam era que ao mesmo tempo que eles de fato precisavam libertar esta mulher, ao mesmo tempo estavam assinando a sua sentença de encarceramento. Estes homens ali iriam ser perseguidos pelos senhores dessa mulher, porque esta mulher, além de ser escravizada por um demônio, por um espírito de adivinhação, ela era feita de capacho pelos seus senhores, que visavam um lucro em cima desta mulher, que a viam como um objeto, como uma fonte de lucro. Mas agora, em nome de Jesus Cristo, a firma fechou. A empresa foi à falência, agora não tem lucro, agora não tem mais como ganhar dinheiro enganando as pessoas. Os seus senhores, vendo isso, ficam furiosos.
ficam bravos com Paulo, com Silas e provavelmente com o Senhor, porque foi no nome dele que foi expulso aquele espírito imundo. Então estes homens, os senhores desta mulher, arrastam Paulo e Silas para a praça da cidade. E essa palavra aqui no grego, no original praça, é a palavra agora, que vem do verbo agorazomai. Só para trazer para os irmãos e trazer mais sentido, é importante nós entendermos isso. Porque a palavra ágora, que significa a praça do mercado. Então isso significa que o quê? Essa praça não é uma praça qualquer. É uma praça onde havia comerciantes. Era o mercadão, vamos dizer, municipal da cidade, aonde se comprava, aonde se vendia, aonde havia muitas pessoas, aonde havia público de pessoas presente nessa praça. Então esses homens que estavam pregando o evangelho, levando o evangelho, são arrastados para essa praça. E os senhores dessa mulher, que estavam furiosos com um objetivo, a perca do lucro, a falência da sua empresa, mas eles então colocam 3 coisas que Paulo e que Silas tinham. E essas 3 coisas que eles colocam como se estes homens tivessem cometido alguns crimes. Essas 3 coisas que eles colocaram, a primeira era algo relacionado à xenofobia. Estes homens são judeus. Então eles apontam isso, ó. Aqui é uma colônia romana, nós somos romanos. E esses homens aqui são judeus. Então eles demonstram um preconceito com esses homens, por serem judeus. E de fato, esta acusação, ela em si não é mentirosa na sua totalidade, mas sim de maneira parcial. Porque de fato eles são judeus, mas eles não são só judeus, eles são romanos também. Nós vimos aqui, nós veremos mais para frente alguns detalhes a mais. A segunda acusação, esses homens têm perturbado a cidade. Isso não é uma verdade. Porque esses homens não estavam perturbando a cidade. Esses homens, pelo contrário, estavam libertando pessoas. Esses homens estavam salvando pessoas de suas cadeias e da escravidão humana e espiritual. Então esses homens, pelo contrário, eles não estão perturbando a cidade. É uma acusação falsa. E a terceira acusação que eles fazem para estes homens é o seguinte: esses homens estão pregando costumes, pelo qual nós, sendo romanos, não podemos receber. Aqui está uma outra acusação mentirosa. Porque o que esses homens não estão fazendo aqui é pregar costumes. Mas é triste dizer, o cristianismo aí fora, e aqui estou dizendo não na sua totalidade, na sua parcialidade, porque há raras e honrosas exceções. Há muita igreja, muitos pregadores que estão reduzindo o evangelho de Deus a usos e costumes. É o cosmético que usa, que não usa, é a unha preta, a unha branca, a unha vermelha, é a altura do cabelo, é a altura da saia. Não estou dizendo aqui que eu e você não precisamos ter modéstia, pelo contrário, a Bíblia diz que temos que ter modéstia. Mas o evangelho não é uso e costumes. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Amém. Nós não estamos aqui pregando costumes. Nós estamos aqui pregando Cristo crucificado. Aleluia. O evangelho visa pregar Cristo, apontar para Cristo, falar da sua morte, da sua ressurreição, da sua vida, da sua ascensão. Este é o evangelho. Porque quando nós recebemos esse evangelho, a mudança não é de fora para dentro. A mudança primeiro é de dentro para fora. Porque o Espírito Santo passa a habitar em cada um de nós. E o Espírito Santo vai nos constrangendo, vai nos mudando, e aí sim as coisas externas começam a ser visíveis. Mas não porque alguém falou para você. Não é doutrina humana. É o Espírito Santo que fala com cada um de nós. Então esses homens
não estão pregando usos e costumes. Sim. Esses homens estão pregando o evangelho que liberta, o evangelho que quebra as cadeias, o evangelho que traz sentido de vida a pessoas que não têm sentido. As pessoas que estão com seus vazios interiores e precisam ser preenchidas com Jesus Cristo. É isso o que esses homens têm feito. Mas esses homens foram acusados, injustiçados. Diz o texto então que esses homens, eles são açoitados. Estes homens apanham com varas. Esses homens têm as suas roupas rasgadas em praça pública. Esses homens ficaram nus em praça pública. Eles tomaram tantos açoites, que os seus corpos ficaram ensanguentados. Houve fraturas, houve nos seus corpos feridas abertas, fraturas expostas, de tantos açoites que estes homens tomaram. Tudo pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas e eu e você, o que nós temos feito pelo Evangelho? Será que se compara a 0,00001% do que esses homens passaram? Eu creio que não. Mas muitas vezes batemos no peito e achamos que sabemos de tantas coisas. Gostamos de sair falando, contando vantagem, que aprendemos isso, aquilo, e quando vamos ver, aprendemos por doutrinas humanas. Porque quando abrimos a Bíblia, somos confrontados com a verdade. Será que sustentamos aquilo que aprendemos baseado em homens? Ou temos a humildade de reconhecer que não sabemos nada e precisamos aprender do Espírito Santo? Porque não somos nada. Eu e você não somos nada. Nós dependemos de Jesus. Nós dependemos do nosso Salvador. O que esses homens passaram, açoites, perseguições, injustiças, eu e você não passamos nem metade do que eles passam. Então eu e você precisamos ser mais humildes. Queremos aprender com o Espírito Santo. Então esses homens são injustiçados, ficam nus em praça pública. Paulo vem relembrar deste fato aos Tessalonicenses, dizendo que eles foram ultrajados, ou seja, ficaram nus, foram desonrados na frente de uma multidão. Então, estes homens são tirados da praça e levados para uma prisão. E os pretores, que são a guarda pretoriana, a guarda romana, viram para o carcereiro e diz o seguinte: prenda-os numa prisão de segurança máxima. Esses homens foram tratados como bandidos, como malfeitores. Foram colocados em um lugar onde só assassinos, bandidos ficavam, por levar o Evangelho e por libertar uma mulher que estava possessa de um espírito de adivinhação. Olha a injustiça que esses homens passaram pelo Evangelho, levando o Evangelho para o continente europeu, para um dia chegar para você e para mim que estamos aqui hoje. Aleluia. Se um dia você está aqui, não é porque você inventou o Evangelho, mas um dia você recebeu esse Evangelho. E você recebeu esse Evangelho sobre ombros de homens que foram açoitados, que foram injustiçados, que foram presos de maneira ilegal. Isso nós precisamos ter ciência, para quando o nosso orgulho inflar e achar que sabemos de alguma coisa. Então, continuando o texto, o verso 25 diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas murmuravam e reclamavam a Deus. É isso que está escrito aqui? Oravam e cantavam. Então, Glórias a Deus. esses homens estavam orando e louvando a Deus.
Se coloque nessa situação. Você estaria louvando e orando? Você estaria chutando tudo? Você estaria reclamando? Você estaria murmurando? Você estaria colocando a culpa em Deus? Esses homens estão orando, estão louvando a Deus. Olha o que esses homens nos ensinam. Esses homens não estão orando e louvando num momento de felicidade. Esses homens não estão orando e louvando porque ganharam vitória na vida. Esses homens estão orando e louvando, sendo injustiçados, sendo açoitados, sendo machucados, sendo presos. Essa é a reação desses homens de Deus. Mas eu queria que nós pudéssemos entender um pouco como que funciona um cárcere romano. O cárcere romano, toda prisão romana, havia 3 partes. A primeira parte do cárcere romano se chamava comoniora, a primeira parte. Essa primeira parte, comoniora, é uma parte onde há luz, tem luz e tem corrente de ar. A segunda parte é chamada de interiora, é mais para o interior do cárcere. E nessa parte, a interiora, é uma parte onde não tem luz, é tudo escuro, não tem corrente de ar fresco, é um ambiente úmido, cheio de pestes naquele lugar, aonde há portões pesados, há buracos no chão, com troncos, aonde os pés dos prisioneiros são amarrados em correntes. Essa é a interiora. E a terceira parte, a pior parte, é chamado de tulum, que é mais profundo, aonde há as execuções dos prisioneiros. Paulo e Silas estão na segunda parte, na interiora, numa parte escura, sem luz, sem ar, úmido, com pestes ali e com os seus pés amarrados num tronco. Essa situação desses homens, após terem sido maltratados de maneira injusta, de terem sido chicoteados, açoitados, com feridas, perceba o que estes homens estão passando, presos ali. Então esses homens estão presos na interiora, no interior, ali deste cárcere romano, orando e louvando a Deus, não por um momento de vitória, mas por um momento de derrota. Mas uma derrota humana, porque esses homens não sabiam o que esta derrota apontava. Tinha algo grandioso por trás do que esses homens estavam passando. Mas o que eu chamo a sua atenção aqui é que esses homens não esperam vir a vitória na vida deles para eles começarem a orar e louvar. Esses homens oram e louvam, não pelo Deus que dá a vitória, mas eles oram e louvam por aquilo que Deus é. Porque se eles tiveram uma derrota, Deus continua sendo Deus. Se eles têm êxito e vitória, Deus continua sendo Deus. Mas e eu e você? Oramos e louvamos a Deus por aquilo que Deus é? Ou você ora e louva a Deus por aquilo que Deus pode dar para você? Porque às vezes eu e você podemos ser aquele crente interesseiro, que está atrás dos milagres, mas não do Deus dos milagres. Estes homens oram a Deus por aquilo que Ele é. E eu e você precisamos orar e louvar por aquilo que Deus é. Não espere a vitória vir na sua vida para você começar a orar e louvar. Comece a orar e louvar agora, porque provavelmente como resultado da sua oração e do seu louvor, vai ser a vitória. Por isso, ore e louve por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele representa na nossa vida. Esses homens nos ensinam isso. Então, seguindo o texto, eles cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão, eles escutavam.
Então, os demais prisioneiros que ali estavam escutando esses homens orando e cantando. E agora nós veremos o quê? O resultado da oração e do louvor. Porque o nosso Deus não é um Deus mudo que fica de braço cruzado. Não é um Deus covarde. É um Deus que fala e é um Deus que age e que escuta a oração. Então, como resultado da oração, acontece um terremoto. Há um terremoto e neste terremoto há uma mudança ali, a estrutura do cárcere é rompida, as cadeias são abertas, as correntes são quebradas e estes homens então passam a ser libertos. Mas eu chamo a sua atenção aqui porque talvez eu e você só enxergamos um milagre aqui. Mas há 3 milagres com esta oração. A primeira é o terremoto. Vem um terremoto como resultado de oração, como um milagre, mas há um segundo milagre aqui que eu chamo a sua atenção. Geralmente um terremoto, quando acontece, há estrombos, há soterramento, as pessoas morrem. Ninguém morreu com o terremoto. Todo mundo está vivo. E o terceiro milagre que eu chamo a sua atenção é que as cadeias abriram, as correntes se soltaram e nenhum preso saiu, nenhum preso fugiu. É um milagre também, porque o preso, qualquer momento que ele tem livre, ele foge. É um milagre também aqui. Então, nós vemos aqui que nenhum prisioneiro fugiu, nenhum prisioneiro morreu. E nós vemos que estes homens, no verso 27, verso 26, eles tiveram, todos se soltaram, as cadeias de todos, só que o carcereiro ele estava dormindo. E ao escutar o barulho, ele desperta do sono, ele acorda. E ao ver aquela situação, ele não viu que os prisioneiros estavam todos ali, ele pensou que todos haviam fugido. Então, com medo do rechaçamento dos imperadores romanos, da guarda pretoriana, este homem ficou com temor. Então este homem resolveu se suicidar. Ele pegou uma espada, ele ia se jogar numa espada e ia se matar. Paulo, ao ver isso, ele diz para este homem: não te faças mal nenhum, estamos todos aqui. E eu chamo a sua atenção a algo importantíssimo. Muito provavelmente, esse carcereiro que estava aqui foi um dos homens que açoitaram esses homens, que os jogaram na interiora, no mais interior dali do cárcere, numa situação precária. Ou seja, esse homem tinha feito um mal para esses homens. Paulo, ao ver esse homem pegando a espada para se suicidar, ele se preocupa com alguém que fez o mal para ele. Então eu pergunto a cada um de nós aqui: será que eu e você pagamos mal com mal? Será que alguém faz mal para você e você quer pagar com mal também? Paulo não faz isso. Paulo, ao vendo que um camarada, um sanguinário, de que uma pessoa, um agressor, que havia o machucado, iria se suicidar, ele podia ter ficado quieto: eu quero mais que esse camarada morra. Mas ele não age dessa maneira. Por quê? Porque ele é um cristão verdadeiro. Ele não paga mal com mal. Ele se preocupa com vidas, por mais de quem seja. Por mais se essa pessoa fez mal para ele, ele se preocupa com aquela pessoa. Porque para Deus todos somos importantes. Então, este homem não se suicida. Então este homem olha para Paulo e para Silas e ele então pede para ir para a luz, para a comoniora, para a primeira parte da cadeia. Então todos vão para essa primeira parte aonde tem luz e este homem, o carcereiro, se prostra aos pés de Paulo e de Silas.
E por que esse homem se prostra aos pés de Paulo e de Silas? Porque esse homem escuta, antes do terremoto, estes homens louvando e cantando a um Deus. Então este homem vê o resultado do louvor e da oração e entende que o Deus desses homens, de Paulo e de Silas, é um Deus poderosíssimo. É um Deus que existe, é um Deus real. Então ele se prostra a estes homens e faz uma pergunta para estes homens. Qual é a pergunta que ele faz para Paulo e para Silas? O que devo fazer? O que devo fazer para que seja salvo? Para que seja salvo. Essa é a pergunta do carcereiro. Então eu chamo a sua atenção para você olhar para o próximo versículo, para a resposta que esses homens deram para este homem. Então, a resposta que provavelmente está na sua Bíblia é a seguinte: sejais circuncidado, você e sua família, e será salvo. É isso? Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Eu achei que estava escrito aí, talvez, olha, se você seguir as obras da lei, praticar as obras da lei, você será salvo. É essa a resposta que está aí? Ou talvez, sejais de uma igreja ou de um ministério e será salvo. Não. É isso? Não. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Ou seja, a salvação é pela graça, é pela fé em Jesus Cristo e somente pela fé em Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Esse homem então crê. Esse homem crê de todo o seu coração em Jesus Cristo. E este homem é salvo. E não somente ele, mas toda a sua casa. Só que agora eu chamo a sua atenção no texto, a conversão desse homem. Nós já veremos aqui a conversão, porque a conversão nós falamos, aquele que recebe o Senhor e tem o Espírito Santo dentro de você, a mudança primeiro é interior e depois ela é exterior. Porque um agressor como esse homem no passado agora, um homem que havia feito mal a estes homens, agora está fazendo o quê? Está limpando as feridas desses homens. Feridas essas que talvez ele mesmo tenha feito. Ele está limpando as feridas desses homens. Ao terminar de limpar as feridas desses homens, todos da sua casa, eles são batizados. Aleluia. Eles creem em Jesus Cristo, logo depois são batizados. Após o batismo, ele chama todos para sua casa. E colocam provavelmente uma refeição, lhe pôs à mesa. E diz o seguinte, que todos estavam alegres. Grande alegria. Com grande alegria. E diz o quê? O motivo da alegria. A alegria que estes homens estavam, provavelmente é porque acabaram de comprar um carro novo, ou uma casa, roupas novas, viagens. Não. Terem crido em Deus. O motivo da alegria deles é porque eles creram em Deus. Eu pergunto para você essa noite, o fato de um dia você ter crido em Deus é motivo de alegria? Amém. Aleluia. O fato de você saber que você é salvo é motivo de alegria? Amém. Aleluia. É motivo de alegria? Você se alegra ao saber que você crê em Deus, que Ele foi à cruz, que Ele salvou você na cruz e você é salvo pela graça? Amém. Ou talvez isso não mexe mais com você? Talvez isso não mexe mais com você. Talvez você tenha procurado outro tipo de alegria. Talvez ao longo da sua vida você está procurando alegria fora de Deus. Será que estamos assim? Esses homens estavam alegres por crer em Deus. É motivo da nossa alegria também. Aleluia. O fato de nós um dia crermos em Deus.
de nós sermos salvos, de nós termos acesso 24 horas a Deus. Aleluia. Você precisa só de Jesus Cristo. Amém. Para ter acesso a Deus Pai. Amém. Você não precisa de atalho, você não precisa de outro intermediador a não ser Jesus Cristo. Isso deve ser motivo da nossa alegria. Amém. Precisamos estar alegres, porque sabemos em quem temos crido. Amém. O nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. E eu gostaria de finalizar aqui com algumas aplicações, e amanhã nós daremos continuidade à exposição do texto, do verso 35 ao 40. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é a confiança em meio às dificuldades. Esses homens estavam com muitas dificuldades. O controle saiu da mão deles. Foram presos injustamente, de maneira ilegal, nós veremos isso amanhã. Esses homens foram açoitados, estavam com seus corpos feridos, amarrados num tronco, na interiora, num lugar escuro, úmido, cheio de pestes, mas esses homens continuavam firmes, confiantes em Deus, em meio às dificuldades. Eu não sei se você tem passado por dificuldades, por problemas, por tribulações, mas o que eu e você precisamos entender é que nós precisamos ter confiança em Deus. Porque quando louvamos e adoramos o nosso Deus em meio às dificuldades, mas não só nas dificuldades, mas por aquilo que Ele é, Ele nos livra dos problemas. Mas muitas vezes, eu e você precisamos passar por essas tribulações, por esses problemas, por essas tempestades. Porque as tribulações forjam o nosso caráter, nos amadurece. Há tempestades que eu e você precisamos passar, porque há tempestades da vida que nos levam a praias pelo qual nós jamais chegaríamos se não passássemos por essas tempestades. Esses homens estão passando por esta grande tribulação, por essa grande tempestade para o quê? Para ganhar a vida de um homem, de um carcereiro. E não só de um carcereiro, mas de todos os prisioneiros que ali estavam. Outra coisa que eu chamo a sua atenção, o testemunho desses homens. Porque o testemunho desses homens, eles estavam presos, injustos em toda a situação que já falamos aqui. Em nenhum momento esses homens lideram uma fuga, um motim, reclamam, incendeia os outros presos. Esses homens louvam e cantam. E o testemunho desses homens fazem com que o carcereiro é ganho. E se prostra a eles e pergunta o que precisa ser salvo. O testemunho desses homens faz com que os outros prisioneiros também não fujam da cadeia. O testemunho desses homens é uma pregação do Evangelho. Talvez eu e você ficamos acostumados ou colocamos na nossa cabeça que pregação do Evangelho é uma agenda, pelo qual marcamos um horário, um local, uma data, no coletivo apenas, e só assim se prega Evangelho. Não, esse homem, aqui Paulo e Silas, não estavam na rua pregando. Esses homens aqui, eles não estavam num horário, num local marcado pregando. O testemunho desses homens é uma pregação do Evangelho. O seu testemunho é uma pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho pode ser também uma agenda, mas também é o seu testemunho, também é a pregação aqui no púlpito. Há várias maneiras e formas de nós pregarmos o Evangelho, então não há desculpa para nós dissermos que não estamos pregando, porque esses homens até presos, injustiçados, feridos, estavam pregando o Evangelho pelo seu testemunho. Então, a pergunta que eu faço para vocês, para mim, primeiramente essa noite: o seu testemunho tem ganhado pessoas? Na sua casa, como é o seu testemunho? Com seu marido, com a sua esposa, você reflete o Deus que você diz crer? Na sua casa, primeiramente? No seu trabalho, você tem testemunhado de Jesus Cristo?
Na sua faculdade, os professores, os seus colegas sabem que você é cristão? Como anda o seu testemunho? Precisamos estar atentos com isso, porque o mundo está nos olhando. Está olhando você, cristão. Se você de fato tem testemunhado do Deus que você diz ter crido. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Eu vou entregar a reunião para os irmãos. Os irmãos podem fazer pequenos grupos. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias novamente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos fazer a leitura do texto de maneira completa, do verso 25 ao verso 40 novamente. Atos 16, 25 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente. E nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhe pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, o confortaram. Então partiram. Vamos orar pela mensagem. Querido Senhor, esta manhã rendemos graças a Ti, louvores a Ti, tudo no Seu nome, Senhor, porque não há outro nome que se compara ao nome de Jesus Cristo, pois não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos senão o nome de Jesus. Por isso, Senhor, estamos aqui no Teu nome, buscando e visando a Sua presença. Sem a Sua presença, Senhor, nós não estaríamos aqui. Sem a Tua pessoa, nós não estaríamos aqui. Senhor, nos ensina e nos ajuda a apontarmos para Jesus, para falarmos de Jesus. Não queremos falar de nós mesmos. Não queremos falar de outra coisa a não ser o nosso Salvador, a quem pagou um alto preço na cruz do Calvário por cada um de nós. Ali na cruz o Senhor foi pendurado, na cruz do meio, na cruz que era para eu e todos nós aqui estarmos pendurados. Mas o Senhor não desceu da cruz, o Senhor permaneceu ali,
O Senhor satisfez a vontade de Deus Pai. Tudo isso para nos reconciliar com Deus Pai. Tudo isso para nos salvar e nos salvar pela graça, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor pagou um preço pelo qual nós não pagaríamos jamais. E é no seu nome, Senhor, que estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, ontem nós demos seguimento ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e ontem nós falamos do verso 25 até o verso 34. E hoje nós vamos continuar com a exposição do texto do verso 35 ao verso 40. Mas eu vou trazer um breve resumo aos irmãos de ontem, mas eu encorajo os irmãos a estarem se inscrevendo no canal Comunidade dos Irmãos em Cristo. Ali vai ser postado a mensagem na íntegra, tanto de sábado como de hoje do domingo. Amém? Então no verso 25, ontem, nós demos início, nós vimos que Paulo e Silas, eles foram presos. E a prisão desses homens foi uma prisão injusta, porque esses homens não haviam cometido crime nenhum, somente pregado o evangelho e libertado uma mulher que estava possessa de um espírito de adivinhação. Então esses homens estavam libertando os cativos, esses homens estavam levando as boas novas da salvação e libertando pessoas no nome de Jesus. Não haviam cometido crime nenhum, mas colocaram nestes homens a culpa, primeira, de serem judeus. Então, ou seja, nós vemos um preconceito com esses homens, o fato desses homens estarem tumultuando a cidade, e que a primeira coisa de serem judeus, de fato, é uma meia-verdade, eles são judeus, mas também são romanos. Segundo, estarem tumultuando a cidade, o qual eles não estavam tumultuando a cidade, eles estavam salvando pessoas, eles estavam pregando o evangelho. E a terceira, que eles estavam pregando costumes, sendo que ali Filipos era uma cidade colonizada por romanos e não poderiam receber os costumes romanos. Mas também não é uma verdade, porque esses homens não estavam pregando usos e costumes. Como falamos ontem, eles não estavam pregando a altura do cabelo, se a unha é preta, se a unha é branca, ou o tamanho da saia. Não, eles não estavam pregando isso. Eles estavam pregando o evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus a todo aquele que crê. Mas aqui fica uma ressalva, não significa que nós não precisamos ter uma modéstia. Precisamos ter modéstia na maneira que nos vestimos e nos portamos. Mas aqui estes homens não estavam pregando sobre isso. De fato, eles estavam pregando o evangelho. Então nós vemos que eles estavam, antes disso, numa reunião de oração, na casa de Lídia. Essa mulher recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador. Ela foi batizada. Então esses homens também expulsaram o demônio daquela mulher que tinha um espírito de adivinhação. Os seus senhores furiosos colocaram esses 3 crimes, o qual nós já falamos, que eles não haviam cometido. E esses homens foram açoitados em praça pública, na frente de muitas pessoas. Tiveram as suas roupas rasgadas, tomaram muitos açoites, o qual deixaram seus corpos ensanguentados e até mesmo rasgados, com fraturas expostas. Esses homens então são jogados no cárcere, são presos no cárcere e ali eles são colocados na parte mais interior do cárcere. Numa parte onde é um ambiente úmido, sem ar, sem corrente de ar fresco, sem luz, com várias pestilências ali, tem os seus pés amarrados num tronco. Olha a situação desses homens pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, para libertar pessoas que estão sendo escravizadas e sendo feitas de capachos por homens e por espíritos imundos. Essa é a situação desses homens de Deus. Então eles estão presos e à meia-noite, nesta prisão, na escuridão, no lugar onde não tem luz, no pior lugar possível, após serem injustiçados, após serem torturados, cheios de dores, estes homens estão murmurando e reclamando, correto? Não. Esses homens estão orando e louvando a Deus. Talvez esses homens estariam culpando a Deus? Não. Isso provavelmente seja eu e você, que muitas vezes colocamos a culpa em Deus
murmuramos e reclamamos por qualquer coisa. Esses homens, pelo contrário, estavam louvando e adorando a Deus, mesmo sendo injustiçados, mesmo passando por vários problemas. Esses homens oravam e louvavam. E ontem nós falamos a respeito disso, porque estes homens estavam orando e louvando mesmo numa situação negativa. Estes homens não estão orando e louvando após terem recebido uma vitória. Esses homens oram e louvam injustiçados, com dor, presos num lugar, no pior lugar possível. Esses homens estavam, mas eles estavam orando e louvando a Deus. Porque eles não oram e louvam a Deus quando recebem coisas. Porque eles não oram e louvam a Deus esperando algo de Deus. Mas eles oram e louvam a Deus por aquilo que Deus é. Então eu e você precisamos orar e louvar a Deus por aquilo que Ele é. Porque se a situação é negativa, se é tribulação, se é tempestade, Deus continua sendo Deus. Se a situação é positiva, se a situação é boa, Deus continua sendo Deus. Então nós precisamos orar e louvar a Deus em qualquer situação. Não espere a vitória chegar na sua mão para você começar a orar e louvar a Deus. Comece a orar e louvar a Deus independente da situação, para que Deus possa dar a vitória, como deu a esses homens. Mas muitas vezes nós precisamos passar por momentos turbulentos, de tempestades na nossa vida, porque estes momentos forjam o nosso caráter, nos amadurecem. E provavelmente, e com total certeza, Deus quer fazer nós passarmos por estes momentos para nós recebermos a vitória de Deus. Para nós, no final, vermos a mão poderosa de Deus, com aquilo que Ele quer tratar em nossa vida. Assim como esses homens precisaram passar por todas essas coisas, mas Deus tinha um objetivo muito claro: ganhar um homem, ganhar um carcereiro, ganhar os presos que estavam ali presos com estes homens. Então nós vemos a providência, a mão de Deus. Então eu chamo a sua atenção também ao resultado da oração e do louvor. Porque houve não um milagre, mas 3 milagres. Nós falamos ontem. O primeiro milagre, o resultado da oração e do louvor é que começa um terremoto. E esse terremoto, então, solta o cárcere, solta ali as correntes que prendiam esses homens, então, estão libertos. Mas o que acontece a mais, como um segundo milagre? Quando há um terremoto, geralmente há um soterramento, deslizamento de terra, e as pessoas morrem. Mas perceba que nenhum homem aqui é ferido ou morto. Todos estão bem, todos estão vivos. E o terceiro milagre, aqui nós vimos ontem, é que está tudo livre. Não tem corrente, não tem portão e nenhum preso escapa, nenhum preso foge. Geralmente um preso, quando está numa situação onde tem as portas abertas, está o caminho livre, ele foge. Mas nenhum preso foge aqui. Então perceba que há 3 milagres aqui. E aí eu chamo a sua atenção ao testemunho destes homens. Porque esses homens, em nenhum momento, eles promoveram um motim, uma fuga, ou incitaram o ódio nos outros presos para fugir. Esses homens oravam e louvavam a Deus. E o carcereiro que estava dormindo, ao acordar, ele acredita que todos os presos foram embora. Mas este homem, com medo das autoridades romanas de uma retaliação, ele quer pegar uma espada e se suicidar. O apóstolo Paulo, ao ver isso, diz para ele: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Então esse homem sai ali do interior. Ontem nós explicamos a respeito como funcionava um cárcere romano. Então ele sai ali do interior onde eles estavam, eles vão para a primeira parte, chamada de comoniora, a segunda parte é interiora. Então a comoniora é um lugar que tinha luz, onde tinha ar, então por isso que ele vai num lugar de luz e faz uma pergunta para esses homens: o que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta desses homens é: creia em Jesus Cristo como seu Senhor e será salvo tu e tua casa. Então esse homem crê, baseado no quê? No testemunho desses homens. Esses homens testemunhavam de Deus, de Jesus Cristo. E este carcereiro, ao ver o fato
glorioso que havia acontecido, reconhece que o Deus desses homens é um Deus poderoso. Então, o testemunho destes homens ganha o coração desse carcereiro. E esse carcereiro, ele é salvo, mas não só ele, mas toda a sua casa. Então, eu pergunto para você, como eu perguntei ontem, como anda o seu testemunho? O seu testemunho tem sido uma pregação do Evangelho como o desses homens? As pessoas olham para você e para mim e veem que nós somos de fato de Deus, que somos cristãos, a tal ponto que as pessoas olham para você e são ganhas também pelo seu testemunho? Como está nosso testemunho em casa, no trabalho, na escola, na faculdade? Nós precisamos estar atentos com isso, porque as pessoas estão olhando para nós, estão olhando para aquilo que nós temos testemunhado, se de fato temos testemunhados a respeito do nosso Salvador. Então, este carcereiro e sua casa é batizada. Após o batismo, eles vão para a casa do carcereiro e eles, felizes, todos contentes, o carcereiro põe à mesa provavelmente uma refeição ali para todos eles e diz que eles estavam felizes e diz o motivo da alegria. O motivo da alegria aqui apresentado para nós no texto é que eles estavam felizes por crerem em Deus. E ontem eu fiz outra pergunta. Será que o fato de você crer em Deus é um motivo de alegria para você? O fato de você ter sido salvo e salvo pela graça é um motivo de alegria para você? Ou isso já nem mexe mais com você? Ou talvez isso não brilha mais os seus olhos, porque a sua alegria está baseada em momentos, em coisas humanas, em coisas terrenas, em picos de alegrias, que você fica alegre, daqui a pouco cai e se torna vazio novamente. A nossa alegria, amados irmãos, tem que ser o nosso Senhor, tem que ser o nosso Deus. A salvação pela graça, a obra redentora de Cristo na cruz, precisa ser o motivo da sua alegria. Você precisa estar alegre, porque alguém pagou um preço grandioso, o qual você não poderia pagar. Esses homens estavam alegres e felizes, porque receberam e creram em Deus. Então, agora entrando no verso 35, diz o seguinte: quando amanheceu, os pretores, o que são os pretores? É a guarda pretoriana romana. Enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, ou seja, as autoridades ali romanas, os pretores, viram, o boato correu pela cidade de Filipos do que havia acontecido, que 2 homens estavam louvando, adorando, houve um terremoto, não houve fuga. Ao se inteirar mais sobre a situação, as autoridades percebem o erro que eles tinham cometido. Eles agiram por impulso, agiram sem pensar nas consequências. Mas e nós, será que agimos por impulso também? Sem pensar? Queremos fazer tudo na hora que queremos, na nossa vontade, não recorremos a Deus e no final quebramos a nossa cara, não é mesmo? Foi o que aconteceu aqui. Estes homens agiram por impulso, não perceberam o enrosco que eles tinham se metido. Então o verso 36 diz o seguinte: então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. As autoridades foram até o carcereiro que havia se convertido e disse: olha, liberta esses homens. Tira esses homens logo, depressa da cidade. Porque se o restante das autoridades, os outros oficiais, souberem o que nós fizemos com esses homens, nós podemos perder nosso emprego. Nós podemos perder os nossos privilégios. Os nossos cargos públicos agora estão ameaçados pelas nossas atitudes por impulso e sem pensar. Então o verso 36 disse que o carcereiro recebeu a informação das autoridades e foi comunicar a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Então, todo feliz, esse carcereiro fala: as autoridades vieram e falaram: vocês estão livres agora. Vão embora em paz. Fica tranquilo, vocês não fizeram nada. Vocês
apanharam de fato, vocês foram açoitados, vocês ficaram nu em praça pública, mas olha, pega as coisas de vocês e vão embora, vai em paz, está tudo pago, está tudo certo aqui na cidade. Vocês não são bandidos não, podem ir. O verso 37 diz a resposta de Paulo, e eu gostaria que os irmãos lessem para mim o verso 37. Paulo, porém, lhes explicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as lutas nos lançarem fora? Não será assim. Pelo contrário, venham a eles pessoalmente e suponham em liberdade. Então nós vemos que esses homens, eles foram açoitados publicamente. Diz o texto nos versos anteriores que eles foram levados à praça. Ontem nós falamos, essa praça, no original grego é a palavra ágora, que significa praça do mercado, onde há compra e venda, onde é o centro da cidade, onde está a maioria das pessoas ali comprando, vendendo, negociando. Então, ou seja, eram muitas pessoas da cidade vendo primeiro esses homens, tendo as suas roupas rasgadas, ficando nu em praça pública, sendo desonrados na frente de todo mundo, sendo açoitados com varas, com seus corpos ensanguentados, com feridas nos corpos. Tudo isso esses homens passaram pelo Evangelho, para um dia eu e você estarmos aqui sentados e crendo em Jesus Cristo. Tudo isso esses homens passaram açoites, prisões injustas, para eu e você entendermos uma coisa, que nós precisamos valorizar o Evangelho, que nós precisamos valorizar aquilo que você recebeu de graça, que é a sua salvação. Então nós vemos que esses homens passaram por uma injustiça tão grande, tão cruel na frente de muitas pessoas, na praça. E diz o seguinte, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Aqui é a carta na manga que o Marcelo falou na semana passada. Estes homens açoitaram eles, os romanos. Eles machucaram esses homens. Trataram esses homens como bandidos em praça pública. Só que esses homens, por agir por impulso, por não perguntarem antes ou pensarem nos atos e nas consequências, não perguntaram para esses homens se eles eram cidadãos romanos. O que isso significa? A cidade de Filipos, nós falamos ontem, era colonizada por romanos. Era uma mini Roma. Havia os hábitos de Roma, a lei de Roma estava predominante ali, os costumes, os valores, a moeda, a religião romana. E o que dizia a lei romana? A lei romana dizia o seguinte, que nenhum cidadão romano poderia ser açoitado. Não poderia apanhar e ser tratado da maneira que esses homens trataram, principalmente na frente de outras pessoas. Por quê? Porque o cidadão romano era vexatório. Eles se colocavam como a principal ali raça, etnia. Então era desonroso para um romano ser açoitado em praça pública. Então a lei dizia, nenhum romano pode ser açoitado. Quem é que pode, segundo a lei? Estrangeiros ou escravos. Então se qualquer romano apanhasse em praça pública com açoites, essa pessoa estaria descumprindo a lei que estava em vigor. Então, quando eles souberam, no verso 38, os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores. E esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Então, ou seja, quando eles escutaram que esses homens eram cidadãos romanos, eles ficaram com medo. Ficaram possuídos de temor. Por quê? Porque iriam colher a consequência dos seus atos sem pensar. Porque iriam colher os atos de tomada de decisão sem pensar e agindo por impulso, por descumprirem a lei. Pessoas essas que eram legisladores, que tinham que dar o exemplo para os cidadãos de cumprir a lei.
esses homens descumprem a lei, então esses homens agora se sentem ameaçados. Se sentem ameaçados pelo imperador, se sentem ameaçados ali de perderem os seus cargos e os seus privilégios. Então o verso 39 diz: então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Só que nós vimos que Paulo, ele não aceitou, a princípio, que simplesmente esses homens fossem embora. Ó, vai em paz, tranquilamente, vocês estão livres agora. Paulo falou: não, vocês têm que nos tirar aqui, e se foi no público que vocês bateram na gente, se foi no público que vocês nos açoitaram e de maneira ilegal, é no público que eu quero pedido de desculpas também. Isso Paulo não está colocando aqui por conta da sua honra pessoal que foi ferida. Por mais que foi ferida, isso é uma verdade, Paulo não está preocupado com isso. Paulo está preocupado com o Evangelho. Porque as pessoas colocaram que estes homens estavam pregando costumes, eles sendo judeus. Então, qual foi a última impressão que ficou? Que esses homens eram bandidos e que não pregavam o Evangelho verdadeiro. Estavam pregando costumes. Então Paulo, sábio, utilizado pelo Espírito Santo, ele fala: ó, é no público, porque as pessoas precisam ver que somos inocentes e que o evangelho que nós anunciamos e pregamos é um evangelho puro, é um evangelho verdadeiro, não é mentira, não é crime, não tem problema nenhum. Então é no público, porque se não retratarem isso, todos ali vão achar que esse evangelho é um evangelho mentiroso, é um evangelho arruaceiro. Então nós queremos que seja retratado em público para que eles vejam que o evangelho não é isso que eles têm falado. Então eles fazem essa retratação em público, limpando então o evangelho que estes homens anunciavam. E diz o verso 39, que foram ter com eles, lhe pediram desculpas, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Verso 40, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. Então eles retornam para a casa de Lídia, aquela comerciante de púrpura, aquela mulher que era temente a Deus e que foi salva, que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Esta mulher que foi batizada, mas não somente ela, mas todos de sua casa, e que havia uma reunião de oração na sua casa. A primeira igreja da Europa é na casa de uma mulher chamada Lídia. Então eles retornam à casa de Lídia, os irmãos estavam lá, provavelmente orando, na reunião de oração, e diz, os confortaram então e partiram. Só que eu chamo a sua atenção a algo importantíssimo, porque aqui não é os irmãos que confortaram Paulo e Silas, mas é Paulo e Silas que confortam os irmãos. Mas eu pergunto para você, são homens que foram açoitados de maneira injusta, ficaram nus em praça pública, desonrados, foram presos, ficaram num lugar de pior espécie, com assassinos, com marginais, com ladrões, com dores. Quem era que era para estar recebendo aqui conforto? Não era Paulo e Silas que era para estar recebendo conforto? Mas quem é que está confortando? Paulo e Silas. Percebe, amados irmãos, que o coração desses homens de confortar os irmãos mesmo passando por tantos problemas e dificuldades. Nós precisamos de irmãos como Paulo e Silas. Há muitos irmãos que passam por muitos problemas, por muitas injustiças, mas nós vemos que esses irmãos estão sempre confortando e consolando os outros irmãos. Mas esses irmãos precisam também de conforto e de consolo, porque todos nós somos seres humanos, carecemos de conforto, de consolo, de pastoreio, por mais que a pessoa seja líder, né? O líder, por mais que ele seja líder, ele continua sempre sendo ovelha. Ele precisa também ser pastoreado, precisa também ser confortado e ajudado.
Então nós precisamos ser esses que, independente também da situação, recebemos o conforto, o consolo, mas também confortamos e consolamos. Nós não podemos ser aqueles que só ficam esperando conforto e consolo, mas precisamos também confortar e consolar, independente da situação que passamos. Porque se passamos por algo negativo, por uma situação no qual nós não temos o controle, Deus continua sendo Deus. Mas se passamos por um momento positivo, de bonância, Deus continua sendo Deus. E é esse Deus que nós precisamos levar. Levar não somente abrindo as nossas bocas, mas testemunhando deste Deus. Falando deste Deus, do Deus das causas impossíveis, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Eu paro por aqui e entrego a reunião para os irmãos.